Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal T-Jorge. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, então vou pedindo que você se inscreva nesse canal, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seu joinha aí se gostou do conteúdo desse vídeo, tá bom? Nos VLs anteriores falamos sobre a tarefa de Moisés em construir um santuário aqui na terra para que o Senhor habitasse no meio do povo. Falamos também que esse assunto seria dividido em 3 temas diferentes, pois íamos especificar em cada um os compartimentos do santuário. Então, usando essa ilustração que você vê na tela, nós podemos então ver claramente que o santuário é composto por 3 compartimentos: o átrio ou pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O assunto do santuário é melhor compreendido quando avaliamos sobre uma perspectiva de uma imagem completa do plano da redenção. Assim, nós temos um santuário com 3 compartimentos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Cada um desses compartimentos, utensílios. Cada um desses utensílios, uma festa que representava um utensílio sendo utilizado. Como já falamos anteriormente, vamos nos limitar nesse VL a falar apenas sobre o pátio ou átrio. Quando o sacerdote adentrava o átrio do Senhor ou o pátio do santuário, a primeira coisa que ele fazia era ir até a pia de purificação e ali, com água, lavava-se tanto os pés quanto as mãos se ele fosse entrar no lugar santo. Ele também, antes de fazer qualquer atividade junto ao altar de sacrifício, precisava passar por esse rito de lavar as mãos e os pés. O detalhe é que a pia ela não ficava à frente, logo na entrada. Primeiro vinha o altar de sacrifício, depois vinha a pia. É curioso saber que 2 festas representavam exatamente esse momento. A primeira festa era a festa dos pães asmos. E a segunda festa era a festa da Páscoa. Veja, primeiro vinha a festa dos pães asmos. 7 dias comendo apenas pães sem fermentos. No final dos 7 dias, teríamos então a festa da Páscoa, ou o dia em que se comeria então o carneirinho, a carne do carneirinho que era sacrificado. Essas 2 festas em si, elas representavam exatamente o momento em que Jesus estaria começando suas atividades aqui no planeta Terra em prol da humanidade. E o pátio o que representaria? Bem, perceba comigo. Porque o altar de sacrifício era ligeiramente primeiro do que a bacia quando se entrava no santuário ou quando se entrava no átrio? Porque a nossa grande importância, o efeito maior, a atividade maior desenvolvida por Jesus aqui no planeta Terra foi a cruz. E o altar de sacrifício, ele representa exatamente o ponto da cruz, o pé da cruz. Ele representa exatamente o momento em que Jesus se entrega na cruz. E se você colocar uma linha imaginária do altar de sacrifício até a arca da aliança, e depois cruzar uma linha entre o castiçal e a mesa das propiciação, você vai ter exatamente uma cruz desenhada, onde o altar de sacrifício é o pé, é onde tudo aconteceu. Assim, queridos, temos uma representatividade perfeita do momento em que Jesus deixa o céu e entra aqui neste mundo de pecado. O pátio, o pátio poderia ser utilizado por todos os pecadores que ali, arrependidos, se encontravam ou que estavam ali para ministrar alguma coisa. Veja, o carneirinho que era levado a ser imolado de manhã e à tarde, o pecador entrava junto a ele e lá ao lado do altar de sacrifício ele era imolado.
Logo, aquele espaço, o pátio ali, conhecido também como o átrio, era um local onde poderia o Senhor se encontrar com qualquer pecador. Davi mesmo diz: o meu deleite está no átrio do Senhor. Davi gostava de ir naquele local. Ele sabia que não podia, como descendente de Judá, entrar no lugar santo, muito menos no Santíssimo. Mas ele gostava de entrar no átrio, porque era um local de contato direto com o Papai do céu, entende? Jesus um dia deixou o céu e entrou ou veio a este planetinha para estar com os pecadores. O átrio, o pátio, representa exatamente o nosso planetinha, o nosso mundo. E é exatamente por isso que quando o sacerdote entrava, ele não vinha ministrar primeiro no altar de sacrifício. A primeira coisa que ele fazia era ir direto à pia. Veja, ele primeiro vinha a lavar-se na pia da purificação, e então depois ele ia para a sua atividade, que era imolar o carneirinho. Pergunta aí para você mesmo, qual foi a primeira atividade significativa que Jesus fez quando esteve aqui em nosso planeta? Lembrei! Ele entrou no lugar, no pátio, ele veio a esse mundo e a primeira coisa que ele fez foi ser batizado aos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos, você não tem ministério de Jesus registrado. Mesmo que ele, vivendo com a sociedade da sua época, contribuísse muito para isso, para um bem-estar da sociedade, mas as suas atividades só acontecem quando ele passa pela pia, quando ele recebe o batismo. E logo depois que ele passa na pia, que ele recebe o batismo, então ele faz o seu ministério ou as suas atividades que culminam com a sua morte na cruz. Então, esse é o momento em que ele sai da pia e vai como sacerdote até ali o altar de sacrifício. Só que depois, o Senhor, ao morrer, depois do terceiro dia, ele ressuscita. E aí ele não fica mais no planeta Terra por muito tempo. É exatamente isso. Depois que o sacerdote fazia suas atividades, suas tarefas aqui, e que envolvia tanto a bacia quanto o altar de sacrifício, ele entrava para o lugar santo. E foi exatamente isso que o Senhor fez no ano 31 de nossa era cristã. No próximo VL, nós vamos entender o que significa o lugar santo, qual era a atividade dos sacerdotes ali no lugar santo e o que Jesus fez nesse local.